Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Eu agradeço muito a tua escolha, a confiança que você tem em nós, o desejo que você tem de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, né, Mirtes? Que para nós é sempre um prazer. Espero que você goste, que você se divirta, aprenda sobre Deus, né? Converse aí com seus queridos, porque para nós a conversa aqui é muito boa, né? Sim, hoje nós vamos falar, o título da nossa pauta é O Amor Gracioso de Deus. Por quê? Porque Jesus, ao ressuscitar, quando ele ressuscitou, quando ele voltou aos céus, ele deixou uma comissão para todos nós que nos chamamos cristãos, né? Então, a nossa missão era anunciar o Evangelho. Ele disse, ide por todas as nações, pregando o Evangelho. Então, nós temos que anunciar esse Evangelho. E esse Evangelho é uma mensagem de amor. De amor. De amor, exatamente, né? Quando ele se despediu dos discípulos, ele disse, vocês serão as minhas testemunhas. E começou. Os discípulos já passaram, hoje nós somos essas testemunhas, né? Exatamente, nós continuamos no ID, né? A gente se converte, aceita e recebe Jesus e vai continuar falando. Tem essa ordenança, né? sabe? Essa ordenança de falar e dele. Quando a gente optou por falar por esse amor gracioso de Jesus, porque o Evangelho se fala do Evangelho como as boas novas, o Evangelho de um amor em relação aos outros e tudo mais. E como nós temos que fazer isso, a gente às vezes tem que parar um pouquinho e falar, nós estamos fazendo? A gente não tem que se perguntar sempre, né? Estamos fazendo? Porque a nossa caminhada, né? Como a gente falou, a conversão acontece, mas a caminhada, a santificação é um processo, né? É longo. Às vezes a gente dá umas caidinhas, uns retrocessos, mas é importante a gente parar e se certificar, porque tem uma frase bem legal que fala assim, né? Que o agricultor ou quem está cortando as árvores, ele não perde tempo quando ele afia o machado, né? Porque ele vai ganhar tempo cortando a árvore. Então é isso, a gente tem que parar e rever os nossos valores, né? Então, mas em relação a essa boa nova, o motivo da conversa, e principalmente por chamá-la gracioso, porque essa boa nova teria que sempre ser apresentada e ter características de amor. Ao falar o Evangelho, as pessoas teriam que perceber isso. E a gente vê em alguns autores, alguns estudos, que nos tempos modernos, na pós-modernidade, né, houve, se não necessariamente um esfriamento, mas uma maneira diferente de comunicar esse amor. Sim, né? Sim. Claro que a gente sabia que as coisas iriam mudar, que mudanças aconteceriam. Mas em relação hoje, essa responsabilidade de sermos testemunhas. Havia um tempo, isso eu sei de conversa. Havia um tempo, né, porque eu me converti, eu não nasci em berço evangélico, me converti depois. Mas diz que havia um tempo que quando você falava que você era cristão, que você era um evangélico ou você era um crente, o simples fato de você afirmar isso te dava uma credibilidade, né? Chancelava. Você talvez não precisasse nem assinar um documento, porque a pessoa entendia que ele estava lidando com uma pessoa íntegra, que vivia valores verdadeiros ali bondade, no Evangelho. Sinceridade, né? Hoje, às vezes, quando se fala que é cristão, ou quando se fala principalmente que é evangélico, a palavra cristão acho que sofre menos, né? A alteração. Né? Mas quando se fala que é evangélico, você já ouve coisas diferentes. Você já é reconhecido como alguém arrogante até, que quer impor às vezes a sua verdade, sua doutrina, né? Muito é que depois, quando a Igreja Católica era quase que hegemônica, né, na Idade Média, que veio a Reforma, né, e depois disso algumas interpretações lá,
e mudaram, né, algumas doutrinas, muita gente viu de forma diferente, né? Principalmente depois dos renovados agora, né, que eles tinham mais essa coisa da prosperidade, que em certos pontos desvirtuaram o que era realmente a Bíblia, os preceitos de Deus. Então caiu, né, nessa situação da sociedade ver com olhos de que não é bem assim, né? E sabe por quê, queridos? Porque como nós escolhemos um título, Gracioso Amor, a pergunta seria, poderia-se até colocar, se colocar alguma coisa dessa maneira. Se eu chegar numa pesquisa diante de muitas pessoas e falar assim, olha, eu vou te dizer uma palavra e você vai me responder também com uma palavra o que remete. Então, vamos supor que eu chego e digo evangélico ou até cristão. Será que a resposta que eu vou ouvir de volta é amor? Amor. Né? A nossa conversa está baseada nisso. Nós estamos fazendo uma avaliação deste amor tão gracioso que a gente recebeu de Cristo e que mandou, deu uma ordenança para a gente continuar transmitindo isso, se nós estamos realmente fazendo isso. O que a gente ouve um pouco em relação a quem não é convertido, que quem é já aceita e obedece, né, os mandamentos, lê a Bíblia, entende um pouco mais. Quando a gente ouve de alguém que não é, o que fica assim é assim que restringe, que a igreja corta. É uma lista de pode, não pode. Pode, não pode. É isso que fica. Então, né? Mas a nossa conversa é isso. O nosso ID é para os não convertidos. O nosso ID é justamente para esses. Para esses. Então, é uma boa maneira da gente sentar um pouquinho nessa conversa e falar: nós estamos transmitindo este amor que nós recebemos? Né? Eu acho que está difícil. E assim, a gente pode trazer mais um item, né, para a conversa, que é assim, como que está a sociedade? Nós, enquanto cristãos, também não conseguimos modificar, né, levar os valores para a sociedade a ponto de mudá-la. Mas a gente está convivendo com uma sociedade que não está aceitando, né? Que não vem fácil para o cristianismo. Muitas das vezes traz o mundo para dentro de algumas igrejas, né? Pois é, esse caminho inverso, porque e a gente não pode pensar na possibilidade nem quantitativa, não, porque eu sempre gosto de pensar em Davi na caverna de Adulão. Isso. Tá? Ele teve um encontro com 400 homens que eram da pior espécie. Eram os marginalizados, os bandidos, tudo. E quem influenciou quem? Foi ele que mudou todos. Então, essa fala sua da nossa responsabilidade como cristão em relação à sociedade é para lá de verdadeira. Nós teríamos que ser os influenciadores. E olha que hoje influencer é a palavra. Isso. Não é? Olha que tem muitos aí ganhando muito bem também, sabe? Né? E até dinheiro com isso e tudo mais. Agora, vamos ser sinceros. O que o cristão tem postado nas redes sociais? Eu estou falando, nós temos, porque na rede social a gente tem de tudo. Tem de tudo. A gente tem coisas boas e más, em todos os sentidos. Isso não tem a ver nem com religião, nem com valores, nada. Até com receita. Ontem eu conversava assim, você vai numa rede social, por exemplo, vou dar meu exemplo muito claro. Você vem lá escrito a pessoa falando assim, como fazer pipoca na sua air fryer. Eu não sei se você viu ou se você tentou, porque a imagem que você vê é a pessoa botando um mir de pipoca dentro da air fryer e depois ela puxa e retira aquela pipoca estourada, ótima. Eu vou te contar que quem tentou, sabe, viu que isso era uma fake news. Não, a air fryer não estoura pipoca. Não estoura pipoca. Sabe? Não estoura, comprovadamente. Mas, no entanto, tá lá. Tá? E se a gente der um passo aí na tecnologia, vai ficar pior, porque, por exemplo, hoje a gente quase não consegue identificar o que é imagem e o que é feito por IA. Causa das IA. Né? E o que é verdadeiro. Então, se já estava complicado, daqui para frente vai ficar então, por pior. isso, mais do que necessária essa... esses dias, ontem eu exatamente estava falando isso com a minha irmã, porque, vou salvar essa receita, tá? Tô vendo uma ali, eu digo, tudo bem, você vai salvar. Você já fez, né? Pegou o tutorial e fez e deu certo.
Olha, eu vou te contar que eu estou falando isso porque eu me considero, e todo mundo avalia isso, endossa isso, eu sou boa na cozinha. Eu cozinho bem, eu faço as coisas bem. Gente, é um monte de erro, não sai igual você está vendo. É mentira, eu digo mentira, né? É mentira. Então, eu estou falando daqueles crentes que vão lá e fazem... E acredita, sabe? Né? E coisas deste tipo. E às vezes até inocentemente, não estou, porque tem, eu dou, tem maldade, eu dou o direito pessoas. da inocência, só que está errado, entende? Porque ele ouve, né, assim, e fala, olha, passe isso para outros, conte isso. E ele está mandando passar uma mentira que nem ele conferiu, né? Exatamente. Ou então crentes que realmente usam as redes sociais para discutir coisas que seriam válidas dentro da igreja. Tá? Vamos supor que, porque igreja é um conjunto de pessoas falhas, somos nós, né? Sim, vai haver erro. Ponto, ou vários, né? Ou alguns pontos em comuns, que é a fé em Deus, sim, o amor melhorar, e tanta coisa boa. Mas vai haver. Então, vamos supor, se na sua igreja tem uma falha, aconteceu alguma coisa, resolva dentro da sua igreja, na intimidade da sua igreja. Chame o pastor ou a pessoa envolvida, resolve lá. Não, ele vai na rede social e diz que sabia que na igreja tal está se fazendo. Quer dizer, faz uma exposição errônea, desnecessária, né? Que mostrou tudo, menos esse lado que a gente quer. Tem uma coisa importante, que perdeu-se um pouco esse sentido do que é privado e do que é público, como você falou, né? O que deveria ser conversado no privado e o público. E como deu voz, que é até uma coisa boa, às redes sociais, a todo mundo. Então, como ele tem voz e tem o local, ele vai lá falar, né? Só que ele não mede o que ele pode falar, né? Isso nós estamos falando numa balança onde nós, inclusive, damos a possibilidade de você ir para a rede social e mostrar esse amor gracioso de Jesus de Deus, lá. Sim, com certeza. Né? Nós fazemos tanto isso, né? De falar das nossas reuniões. É o que é, né? E o que a gente não vê, porque... então é hora da gente pensar e olharmos para nós nesse momento da história, nesse momento da sociedade, nesse momento cultural, se este amor que nós recebemos, porque é por amor, porque a base do evangelho é amor. Nós temos um Deus que morreu por nós, que em amor deu a vida por nós. Então a nossa reflexão e nos deixou encarregados de passar isso para os que viriam, para os outros. A nossa coisa o que nós estamos colocando é isso. Nós estamos conseguindo fazer isso, né? Eu particularmente tenho melhorado cada dia. Não querendo a humildade à medida em que você fala, você deixa de ser, né? Mas assim, eu tenho procurado muito, mas eu sei que no geral tá difícil, mas a gente tem visto gente que faz. O que a gente vai colocar a gente vai colocar então quais são os impedimentos disso. Só que eu vou colocar isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, fazendo um balanço. Nós estamos fazendo uma reflexão necessária sobre aquilo que nós fomos separados por Deus para fazer, que era comunicar este amor, este grande amor que Ele tem pela humanidade, né? Porque Ele subiu, voltou aos céus, vai voltar, né, para cá. Né? Mas enquanto isso nós temos que convencer o povo disso. E como com que qualidade, o que nós estamos fazendo.
o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Né? É uma ordenança bíblica, sabe? Nós temos que falar desse amor de Deus. E este amor de Deus, o versículo bíblico mais conhecido de todos é 1 João 3,16, que diz: sabemos que o amor, Jesus deu a sua vida por nós. Nós temos um Deus que morreu por nós. Isso é uma prova incontestável de amor, né? Então, comunicar este amor quando nós mesmos temos conceitos tão diferentes de amor. Né? Verdade, é verdade. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente entende bem, pelo menos para mim funciona bem assim, eu consigo entender o quanto que Deus amou o mundo, me amou a gente e ama, e foi Ele que amou primeiro, que Ele nos criou, Ele quis lá no Éden conviver, né, com a gente, e deu parte de si, porque somos a imagem e semelhança, hoje mais distorcido em função do pecado, mas em si, na ideia da Gênesis era essa, né? Se relacionar com a gente. Então, assim, é tão bonito e é tão forte que é muito gostoso falar e transmitir aos outros isso, né? É uma mensagem que é muito gostosa de passar. Então, como você falou ali que Paulo fala de ordenança, para mim é mais porque é prazeroso, né? Assim, porque às vezes o é obrigatório, você faz porque é obrigatório. Mas quando você gosta e isso, você vê os frutos, né? Porque a gente que vive é assim fantástico. Então, assim, é gostoso. Mas eu sei que nem todos recebem do mesmo jeito, né? O Espírito Santo prepara como o outro vai receber também, né? Porque em termos de humanidade, em termos de amor e de dar amor, oferecer amor, as coisas vão funcionar de maneira muito singular, muito particular, de uma pessoa para outra. Inclusive pessoas, eu sempre digo, que nunca receberam amor, pelo menos na quantidade que eles necessitavam, vão ter enorme dificuldade de transmitir esse amor. Esse amor, vai. Sabe? Entre uma pessoa falar para você, Jesus te ama, e você conseguir ter esse entendimento. Ou de que maneira é muito diferente. Se nós tivermos de pequeno, né, que não foi o meu caso, mas assim, um relacionamento familiar na infância muito problemático, conturbado, e que a gente sabe que às vezes o pai ou mãe, ou padrasto, madrasta, não sei, batia e espancava falando em nome do amor, é muito difícil uma pessoa entender que amor doido é esse, né? Então, assim, eu sei que é difícil. Então, a gente tem que pensar nisso, e daí, por conta disso também, a gente assume alguns critérios. Isso. Né? O ser humano, a tendência do ser humano a amar o outro, porque este é o primeiro mandamento. E desse depende tudo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é num nível de amor que envolve assim: ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu conhecimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Quer dizer, é intenso, tudo. Tá? Este é a ordenança divina. Tá? E eu vou te falar que se é uma ordenança, você tem que sempre pensar isso. Se Deus disse que Ele pede isso, é porque nós podemos fazer. Nós temos o DNA dele, tá? Temos a imagem caída, como a Eliane falou, foi distorcida na queda, tudo mais, mas nós temos esse DNA, fomos criados em imagem, temos. Então, mas qual é a tendência do ser humano? Amar aqueles que são agradáveis, né? Eu amo a Eliane, meu Deus, a Eliane é isso, é aquilo, tem um monte de qualidade, tá bom, fácil de amar, tá? Agora, ama ao próximo, porque as ordenanças envolvem o que não é agradável, sabe? Então, eu digo assim, como é que a gente pode avaliar isso? Eu digo até pela tua oração, né? Qual é o padrão de oração, né? A gente às vezes vai perguntar e você vai ouvir uma resposta sincera de alguém. Eu não consigo orar pelo inimigo. E eu vou entender, porque não é fácil. Não é. Né? É fácil você orar por aquele desprendimento, né? E uma fé, assim, muito grande de você entender que na tua oração, não na nossa força, né? Mas na força
da fé e da oração, Deus pode agir na vida daquela pessoa fazendo diferente, né? Então, Deus deixou um padrão, queridos, que eu quero ler para você. João 13:34, ele diz assim: como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. É dentro desse padrão. Então não adianta eu ter o meu, eu tenho, sabe? Inclusive existe uma descrição bíblica de amor verdadeiro que não é aquela que o mundo aceita. Porque diz que o amor é sofredor, o amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo suporta. Até quando? Né? Até quando perdoar? Sabe? E acho que aí entra uma questão bem legal que todos temos, com certeza, que é um certo grau de julgamento, né? A gente julga às vezes, mas por que o outro está ali? Por que ele não pode fazer diferente? Por que que não sei Eliane, o quê? esse ponto que você levantou é o ponto tão importante que eu acho, porque a esse respeito tem um ensinamento inteirinho na Bíblia, quando aquele povo chega com aquela mulher adúltera e coloca ela lá no meio e vai testar Jesus, sabe? Vai testar Jesus, dizendo, escuta, o que a gente deve fazer com ela? A lei manda apedrejá-la. O senhor veio com essa conversinha aí de amor, né? De evangelho de amor. Nós vamos fazer o quê? Vamos cumprir a lei ou essa conversinha de amor? Eles estavam testando Jesus. E a resposta de Jesus para ele foi bem simples. Jesus diz assim: então vamos fazer o seguinte, aquele que não tiver pecado, pegue a primeira pedra e atire. Sabe por quê? Porque ele não veio para julgar. Foi o que a Eliane colocou. Este amor que é divino é um amor que não envolve julgamento. Consequência, aquela mulher ia até, ela não morreu apedrejada ali. Mas ela, a sociedade, pela vida que ela levava até então, ela era desprezada. Ela arcava com as consequências da vida dela. Ela era uma rejeitada. Rejeitada, né? Tanto aí ele diz para ela, vai e não peques mais. Muda de vida. Também é bem difícil, né, Miss? Agora eu vou... não só isso. Gente que a olha. Olha como é que isso vale para o ser humano, tá? Por exemplo, quando alguém vai procurar um emprego, porque ele cumpriu, vamos supor, um período na prisão porque ele cometeu um crime, pequeno ou grande. Não estou dizendo que nossas prisões aqui no Brasil sejam corretivas ou tal, mas estou falando de uma pessoa que aconteceu, que se arrependeu e quer ter uma chance na vida. Nós estamos vendo nos jornais hoje a dificuldade de uma menina que mandou matar os pais, que resolveu fazer direito. Ela é segregada na faculdade de direito, ela é segregada em qualquer lugar que vá. Ninguém a perdoou. Casou com um médico. É uma história, é a realidade. Está todo mundo com medo. Aí tudo que aparece, ela aparece nas mídias e não aparece nada que diga, olha, eu vejo essa mulher transformada. Você já viu uma notícia assim? Não. Sabe? Levanta a possibilidade. Sabe? Nada. Então, como seres humanos, esse gracioso amor de Jesus que ele demonstrou por essa mulher adúltera, às vezes não aparece nas nossas ações como cristão. Sabe? Às vezes não aparece. Às vezes dentro da igreja você tem alguém que foi alguma coisa assim muito ruim. Tá? A gente acabou de dar o exemplo. E aí vem aquela coisa de amor ao próximo. É irmão. Ele é tão irmão quanto a outra. Mas o quê? A Eliane nasceu num berço evangélico. Os pais dela eram tudo crente. Frequentou a igreja de pequena. É tão boazinha. Eu gosto mais dela do que eu gosto daquele que chegou, né? Que todo já tinha cheio de problemas e tal. Eu olho para ele e tal, né? Sabe? Então, essa coisa do ser humano, o amor é oferecido mesmo para aquele que você tem afinidade, que você se iguala, né? Por Deus, né, realmente tem assim uma diferença de relacionamento entre um e o outro, porque aí é o que a gente fala, tem um tipo de amor que nós vamos trazer para o nosso círculo de vida, que nós vamos trazer para a nossa casa, que são os amigos próximos, que são poucos, teoricamente, a gente não vai ter um monte de amigos que você leva para a sua casa, Então, mas há um tipo de gostar, né? Há um tipo de amor em Deus que é ver com compaixão, que é ter empatia. Essa é uma boa colocação, sabe por quê? Porque quando você usa a palavra compaixão com sinônimo de amor, é essa compaixão que é estendida àquele que realmente não vai almoçar com você. Isso, tá? Que você vai cuidar, isso, vai ajudar. Mas né? é essa compaixão. Junto. Agora, essa compaixão
ela tem a ver com o interior também. Também. Não é pelo simples fato de eu colocar a mão no bolso e falar, toma 100 reais para você comer hoje. Não. Tá? Eu, ao dar os 100 reais, que às vezes eu preciso dar também, tá? Porque ele está com fome e tudo mais, aqui dentro eu sinto o que Jesus sentiu quando ele andou nessa terra durante 3 anos e olhava para esse... Todo o olhar dele era de compaixão. Ele olhava como ovelhas perdidas. Ele chorou por uma Jerusalém que ia se perder. Né? Exatamente. Então, eu tenho que ter esse sentimento de compaixão. Porque se eu dou 100 reais, porque primeiro não vai me fazer falta. Que já seria, gente tem. Tá? Alguma coisa, tá? Mas se eu não sinto a dor, se ao estender aqueles 100 reais para ele, eu não demonstrar para ele que eu tô dando, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu entendo que esse mundo é injusto, que esse mundo realmente precisa de Deus, que as coisas não deveriam ser assim, né? E assim também, né, Mendes? E nós somos barro do mesmo... terra, né? Nós somos irmãos do mesmo jeito. E aí é uma coisa legal que eu gosto de lembrar, que quando encontro alguém, não é para vangloriar, mas é que eu sinto mais gratidão a Deus de estar onde eu estou, da gente poder ajudar, porque eu poderia estar do outro lado, né? A gente poderia estar precisando. Se colocar no lugar do outro sempre é um exercício de conhecimento. Ser eu. Mas eu estou falando uma coisa agora que está escrito na Bíblia. Na Bíblia. Que era dos próprios... incondicional. Assim, os próprios discípulos, da dificuldade, porque a dificuldade está colocada lá também. Os próprios discípulos têm uma cena quando eles foram pedir ajuda para Jesus e a ajuda foi negada. Aí eles chegaram para Jesus e falaram, negaram a ajuda. Quer que a gente mande vir fogo do céu e queime todos eles? Isso. Aí Jesus disse para eles assim, vocês não sabem de que espírito vocês são, gente. Sabe? Porque daí eles falaram assim, porque Elias fez isso. Elias nunca fez isso. Elias mandou vir fogo do céu para queimar água, pedra e tal. Mas altares lá. Essa falta de compaixão que nós temos, e eu confesso que isso é geral, sabe? Essa falta de compaixão, você vê uma notícia, você vê alguém que cometeu uma injustiça muito grande, que fez uma maldade e tudo, você quer mandar vir fogo do céu, sabe? No Velho Testamento você vai ouvir a Davi orando assim, Senhor, quebra os dentes dele, sabe? Que lá são orações possíveis, mas nós estamos hoje sentadas para dizer que existe um amor gracioso que precisa ser compartilhado da maneira como ele é, gracioso mesmo. Sem raciocínio, sem nada. Quebrando essa racionalidade, quebrando essas barreiras, quebrando essa nossa humanidade até. Isso que, né? Aliás, ele excede ao entendimento da nossa humanidade, né? Principalmente por isso, para que as pessoas realmente entendam isso, sabe? Quando eu estou me estendendo, o que a pessoa tem que ver em mim é cristão, por quê? Porque se parece muito com Cristo. Esse que deveria ser, né? Isso aí mesmo, Porque é cristão? Porque se parece com Cristo, pensa como Cristo, tem atitudes de Cristo, age como Cristo, ama como Cristo. É simples assim, só que não é fácil. Não é. Né? E por isso a gente bora exercitar, né? Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.